Fala pessoal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo, se trata de um assunto um pouco antigo, porque tem a ver com uma animação que não saiu ontem, por assim dizer, né? Que se eu não me engano é sobre a animação Esquadrão Suicida Acerto de Contas. Porque nessa animação nós temos toda uma situação lá envolvendo pegar um cartão para que a alma da pessoa não vá pro inferno, fazendo um resumo gigantesco, mas é praticamente isso. Todo mundo tá atrás de um cartão, porque se você morrer, sua alma não vai pro inferno, você vai pro céu. Mais ou menos isso. E nessa animação, pessoal, nós temos o nosso querido, o nosso maravilhoso, o Flash Reverso. Só que não é qualquer Flash Reverso, porque é o mesmo Flash Reverso, ou pelo menos deveria ser o mesmo Flash Reverso, da animação Liga da Justiça Ponto de Ignição, que é praticamente uma das melhores, se não a melhor animação da Liga da Justiça já feita pela DC e aclamada pelo público. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma questão que gerou uma certa polêmica, porque uma das páginas da DC, que eu acho que quase todo mundo deve conhecer, né, que é a página da DC da Depressão, ela postou uns dias atrás um trecho lá do Flash Reverso dizendo no Esquadrão Suicida como que ele sobreviveu ao tiro que o Batman Thomas Wayne, deu na cabeça dele e matou ele. Porque pra quem não lembra, no final do Flashpoint, quando o mundo tava pra ser completamente destruído, o Flash precisava de energia da força de aceleração o suficiente para que ele pudesse voltar no tempo e impedir ele mesmo de salvar a mãe dele, impedindo a criação do Flashpoint. Só que o problema é que o Flash estava fraco demais, ele não estava com acesso total à força de aceleração. Quem estava, na verdade, era o Flash Reverso. Ele estava absorvendo mais quantidade do que o próprio Flash conseguia naquele momento. E infelizmente, o único jeito do Flash ter força de aceleração o suficiente para poder voltar no tempo e rebutar o Flashpoint era caso o Flash Reverso morresse, ou no caso o outro velocista que está sugando mais força de velocidade morresse. E foi exatamente o que o Batman do Thomas Wayne fez. Ele deu um tiro na cabeça, no cérebro do Flash Reverso, do Eobard Thawne. E é uma cena chocante porque o Flash Reverso é pego de surpresa, né? E ele fala que o Flash não vai conseguir ter força de aceleração o suficiente para poder voltar no tempo e tudo mais. E aí acontece que o Batman do Thomas Wayne acaba matando o Flash Reverso. Pelo menos foi o que nós pensávamos, porque na animação do Esquadrão Suicida, o mesmo Flash Reverso volta a aparecer novamente e, para nossa surpresa, ele tá com o tiro na cabeça. Ele tá vivo, só que o tiro na cabeça que o Batman deu nele na outra animação continua lá. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Será que faz sentido? Existe uma explicação para tudo isso ter acontecido, para ele continuar vivo? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Normalmente aqui você vai encontrar as melhores explicações e dúvidas sobre The Flash e também outras produções da DC Comics, e de vez em quando também da Marvel. Mas o foco sempre vai ser o Flash. Para não ter que te encher o saco no começo do vídeo, eu já vou pedir encarecidamente para você não esquecer de deixar seu like, que isso daí me ajuda muito. Clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, e se você curte todos os conteúdos que eu posto aqui e quer ficar atento aos próximos, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo futuramente. Muito obrigado, de verdade. Pessoal, quando nós falamos sobre o paradoxo temporal, principalmente envolvendo a série do Flash, viagem no tempo, vai ter uma coisinha que todo mundo odeia, mas isso não tem como evitar, chamada furo de roteiro. Por que os furos de roteiros acontecem, principalmente na série do Flash, que está repleto de furo? Porque um showrunner, né, um produtor executivo, contrata um roteirista para executar uma ideia, um mapeamento de história, e de repente passa a temporada, começa outra temporada, o roteirista é demitido, troca o showrunner e pronto. Algumas inconsistências, alguns retcons acabam sendo feitos. É quando uma explicação é dada num ano tal sobre uma situação e alguns anos depois algum personagem fala que na verdade a situação não era bem daquele jeito, ela mudou, a forma como ela acontece agora é diferente, né? Então é praticamente mudar a origem ou como uma coisa funciona. É tipo que um retcon, por assim dizer. Eu, pelo menos, quase sempre odeio retcon, porque eles pegam alguma coisa que foi muito bem criada, muito bem estabelecida, e lá na frente eles mudam tudo, enfim. Dificilmente um retcon me agrada. Porque na série do Flash nós já vimos várias vezes viagem no tempo acontecer de lá pra cá, mudanças, enfim. Tanto que na quarta temporada, quando o Flash Reverso, que
era pra estar morto, né, lá no crossover da Crisis na Terra X, ele aparece novamente com o rosto lá do Harrison Wells, o Barry meio que pergunta pra ele, como é que você tá vivo, cara, sendo que a gente viu você morrer? E aí o próprio Flash Reverso responde, é viagem no tempo, Barry. Quanto mais você faz isso, menos as regras se aplicam a você. E essa foi a frase mais filha da p, por assim dizer, que eu vi a CW colocar na série, porque ela simplesmente não explica porcaria nenhuma. Não é uma frase satisfatória, é uma frase preguiçosa, e que também não tem muito sentido, porque quanto mais um velocista viaja no tempo, quanto mais cagada ele faz, menos as consequências caem em cima dele. E é errado, quanto mais ele volta no tempo, mais as consequências caem em cima dele. Até porque nós vimos o próprio Flash passando por isso em vários momentos ao longo da série. E o ponto que nós vamos falar no vídeo de hoje é se faz sentido ou não o Flash Reverso que supostamente tinha morrido lá no Liga da Justiça, ponto de ignição, estar vivo e ter voltado com um tiro na cabeça lá no Esquadrão Suicida. Ele estar vivo faz total sentido. Total sentido. Só que uma coisa que eu quero deixar claro aqui, porque eu andei lendo alguns comentários que fizeram lá no post da DC da Depressão, e um dos comentários que eu li é dizendo que faz sentido ele ter adiado a morte dele usando a força de aceleração, porque o Flash foi para outro universo e o Flash Reverso acabou seguindo ele até lá. Não é isso que acontece. Na verdade, não é assim que nada funciona. Quando o Flash volta no tempo, ele não cria um novo universo ou ele não vai para um universo novo. Já falei aqui várias vezes para vocês, quando o Flash volta no tempo e muda alguma coisa no passado, ele não está criando um novo universo, uma nova Terra. Ele está criando uma nova linha do tempo no mesmo universo dele. Ou seja, todas as pessoas que ele conhece, sejam boas ou ruins, vão continuar existindo, porém vão ter alterações no modo como elas existem, provavelmente na origem delas, se alguém morreu pode voltar à vida, se alguém que era vivo pode ter morrido e por aí vai. Quando o Flash voltou no tempo e Liga da Justiça ponto de ignição, ele acabou criando o Flashpoint, e aí o mundo todo ia ser destruído e tudo mais. E aí no final da animação, o Batman acaba matando o Flash Reverso, fazendo com que o Flash, Barry Allen, consiga ter acesso total aos poderes dele e baixar uma quantidade gigantesca de força de aceleração no próprio organismo dele, para que ele consiga voltar no tempo e impedir o eu dele do passado de salvar a mãe dele. Teve gente dizendo que ele foi para outro universo, mas nem faz sentido isso, porque a própria animação deixa claro o que aconteceu. Ele voltou para o mesmo ponto em que ele havia salvado a mãe dele, ele impediu ele mesmo de salvar a mãe dele, ele segura o eu dele do passado, fazendo com que a linha do tempo fosse novamente rebutada. Obviamente que isso não quer dizer que a linha do tempo primária dele, antes do Flashpoint, voltou. Na verdade é impossível isso daí acontecer, a gente já viu que uma terceira linha do tempo é criada, nunca a primeira volta, né? Se você altera alguma coisa, vai sempre ter uma mudança, mesmo que mínima. E a gente sabe que no final de Liga da Justiça ponto de ignição, o Flash Reverso tinha morrido. Aí o Flash volta no tempo e muda tudo, impedindo que toda aquela guerra acontecesse, impedindo que o próprio Batman da versão do Thomas Wayne existisse. Então, se não existia um Batman versão Thomas Wayne, teoricamente falando, nunca teria alguém para dar um tiro no Flash Reverso e nunca teria razão para ter aquela marca de tiro e ele nunca teria morrido. Então, aquela desculpa que ele dá na animação do Esquadrão Suicida, de que ele usou o último vestígio de força de aceleração que tinha no organismo dele para adiar a morte dele, tudo bem, ele até podia ter feito isso mesmo, mas isso não explica nem justifica de forma alguma aquela versão dele estar lá viva no Esquadrão Suicida. O que era para ter acontecido era sim para ter uma versão de Flash Reverso lá do Eobard Thawne, mas uma versão que nunca tomou aquele tiro do Batman do Thomas Wayne, uma versão que nunca tinha o tiro na cara, uma versão que nunca tinha morrido. Pode até falar que era uma versão que se lembrava dos acontecimentos, né? Porque tem essa questão que a força de aceleração negativa, ela meio que mantém, né? Na verdade, as duas forças fazem isso, mas a força de aceleração no geral, ela te permite salvar as memórias. Mas assim, o fato de você estar, tipo, morrendo numa linha do tempo, e aí o Flash vai lá e rebuta a linha do tempo, e você simplesmente aparecer lá morrendo também, cara, isso não existe, não faz o menor sentido. Inclusive, eu vou ter que colocar um ponto aqui, porque eu sei que vai ter alguém que vai tocar nesse assunto, sobre o crossover Armageddon da série do Flash na 8ª temporada. Eu já deixei minha opinião clara aqui sobre esse crossover várias vezes, que ele tá cheio de furo de roteiro, mas tem uma coisa que até faz um certo sentido. No final do crossover, quando o Barry ele vai resetar a linha do tempo, ou melhor, todas as linhas do tempo paralelas, e deixar a única linha do tempo, que era aquela linha do tempo lá do final da primeira temporada,
temporada, que o Ed tinha se matado como a única existente, o Flash Reverso segue ele, só que no caso os papéis estão trocados, né? O Barry é o Flash Reverso e o Town é o Flash, mas enfim, vocês entenderam. Então o Will Borton acaba seguindo ele, e os dois passam pela ramificação e os dois brotam na nova linha do tempo, que no caso era aquela primária lá da primeira temporada. Então o fato do Flash, no caso o Barry Allen, ter deletado todas as linhas do tempo ramificadas com aquela pedra do Damien Dark faz com que uma linha do tempo apenas se sobressaia, que era justamente a linha do tempo onde o Ed Town tinha se matado. E é por conta disso que o paradoxo tá vindo atrás do Flash Reverso do Will Town, porque naquela linha do tempo não é mais pra ele existir, justamente por conta do Ed ter se matado. É por isso que o paradoxo vai atrás dele. E isso daí, tudo bem, até faz sentido, nenhum problema até aí. Faz sentido ele conseguir ter saído da linha do tempo dele e pra outra porque ele seguiu o Flash. Então é por isso que ele tá morrendo lá. Agora, o que não faz sentido naquele crossover é que a desculpa ou justificativa que a série deu pra conseguir salvar a vida dele e ele não ser apagado pelo paradoxo era cortar a conexão dele com a força de aceleração negativa. Isso foi um furo de roteiro gigantesco, né? Porque a série inteira a gente ouviu dizendo que se o cara tá conectado com a força de aceleração negativa, as alterações ou qualquer morte que possa acontecer com o ente dele não vão afetar ele. Ele é imune às alterações na linha do tempo. Então não faz sentido que a única coisa que podia salvar ele de ser apagado da existência é justamente o que faz ele ser apagado da existência. Voltando agora para a animação lá do Esquadrão Suicida. A gente sabe que são situações diferentes, porque o Flash Reverso do Esquadrão Suicida, ele não tinha como ter seguido o Barry e voltado para a linha do tempo também, que ele criou. Se ele tivesse seguido o Barry rebutou a linha do tempo e impediu que o eu dele do passado salvasse a mãe, e o Flash Reverso tivesse seguido ele, e os dois tivessem ido para a nova linha do tempo, aí sim faria sentido ele estar com um tiro na cabeça, tentando não morrer. Na verdade, seria praticamente a mesma coisa que aconteceu no crossover Armageddon, só que no Armageddon o Flash Reverso não tinha tomado tiro nenhum, né? Ele estava vivo, mas na animação ele tinha tomado um tiro e ele estava morrendo. E na animação ele está para morrer também, o paradoxo tá atrás dele, ele mesmo fala isso, que quanto mais ele usa a velocidade dele, mais ele sente a vida dele indo embora, ele tá para morrer, tanto que ele também quer pegar aquele cartão, que ele sabe que ele não tem jeito, que ele vai morrer, então se aquele cartão for dele, pelo menos quando ele morrer, ele não vai pro inferno, ele vai pro céu. E obviamente que o Flash Reverso precisaria desse cartão, né? Porque vamos combinar, é o Flash Reverso. Obviamente que pro céu ele não vai, né? Então aquela explicação que o Flash Reverso dá na animação não faz sentido, porque ele fala que ele apenas conseguiu adiar por semanas a morte dele. Tudo bem até aí, só que a partir do momento que o Flash rebuta tudo, ele cria uma explosão temporal de novo, ao não salvar a mãe dele, a linha do tempo é rebutada, e aquela versão de Flash Reverso nunca iria existir, ele estaria vivo, tanto que, pelo amor de Deus, o próprio Batman fala isso pra ele. Na hora que o Batman mata o Flash Reverso, o Barry fala, você o matou, e aí o Tawny fala, não se você voltar no tempo e consertar as coisas, impedindo que essa realidade nunca existisse. Você o matou? Não necessariamente. Não se você voltar no tempo e consertar. Vocês estão vendo como a própria animação discorda uma da outra? Furo de roteiro. A animação do Flashpoint está completamente certa das regras como funcionou, perfeitamente certa mesmo. A animação do Esquadrão Suicida não está certa, porque tudo bem o Flash Reverso estar vivo lá, mas não era pra ser aquela versão que tomou um tiro, porque aquela versão nem deveria mais existir, já que o próprio Batman falou, se você voltar no tempo e consertar as coisas, eu nunca vou ter dado um tiro nele, ele nunca teria morrido. Então não tem como o Flash Reverso que era pra ter morrido, adiou a morte e spawnou na outra linha do tempo misteriosamente. Isso nunca poderia acontecer. Vocês podem até tentar argumentar que talvez com algum vestígio de força do corpo dele ele também correu e seguiu o Barry até a nova linha do tempo. Só que assim, né, gente, ele tava só o pó da rabiola. Ele usou toda a força da aceleração pra ficar vibrando, pra adiar a morte dele. Ele não tinha força suficiente pra entrar na força da aceleração e conseguir ir pra outra linha do tempo do Barry. Se isso tivesse acontecido, explicaria tudo. Explicaria tudo mesmo. Mas como isso não aconteceu, é um furo de roteiro gigantesco, pessoal. Então aquela versão de Flash Reverso que tá na animação do Esquadrão Suicida é a mesma do Liga da Justiça. E não deveria ser a mesma, porque aquela versão não deveria ter existido mais. Então eles tentaram fazer uma coisa genial, mas acaba que não faz sentido, porque aquela versão de Flash Reverso que estava na animação do Esquadrão Suicida não deveria existir. Aquilo ali era literalmente um paradoxo vivo, não tem nem explicação para aquele cara tá lá.
Mas é isso, pessoal. Praticamente o vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma teoria ou explicação diferente com pontos de vista favoráveis? Deixa nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.